Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que afeta quase tudo que a gente compra. A ideia de que os produtos são, de propósito, feitos para não durar. Sabe aquela frustração? O celular que de repente começa a ficar lento, a impressora que do nada para de funcionar sem um motivo claro, dá uma sensação de que existe um plano por trás disso, né? E a verdade é que muitas vezes existe mesmo. Vamos pegar uma das empresas mais famosas do mundo, a Apple. Ela já enfrentou isso várias vezes. Em 2017, veio a público admitir que estava sim diminuindo a velocidade de iPhones mais antigos, supostamente para lidar com o desgaste da bateria. Mas isso não é de hoje. Lá em 2003 já tinha sido processada pela durabilidade das baterias do iPod. E mais recentemente está enfrentando uma investigação na França por tornar os consertos tão difíceis e caros que no fim das contas a pessoa acaba comprando novo. Ok, então vamos dar nome aos bois. Essa estratégia se chama obsolescência programada. É basicamente quando um fabricante projeta um produto já pensando que ele vai falhar ou ficar ultrapassado em pouco tempo. A ideia é garantir que o ciclo de compra continue girando. Nessa análise, a gente vai percorrer essa história toda. Vamos entender como isso começou, como funciona hoje em dia e, claro, o que pode ser feito para mudar esse cenário. Vamos da raiz do problema até as soluções mais modernas. Então, vamos começar pelo começo. É fundamental entender que isso não é um defeito de fabricação ou falta de qualidade. Não. É um modelo de negócios pensado, deliberado e que já tem quase um século de história. E essa história é bem mais antiga do que se imagina. Ela começa com um objeto que todo mundo tem em casa, a lâmpada. Vamos descobrir a conspiração que mudou para sempre a nossa relação com os produtos que consumimos. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê os momentos-chave. Tudo começa lá em 1924, com um cartel. A ideia ganha força na Grande Depressão, vista como uma possível solução econômica. E nos anos 50, ela evolui para algo muito mais sutil, muito mais psicológico. E o que impressiona aqui é a escala disso tudo. Os maiores fabricantes de lâmpadas do mundo, gigantes como a Philips e a General Electric, se juntaram em segredo no chamado Cartel Phóbios. O objetivo? Era simples e direto: diminuir a vida útil das lâmpadas para que as pessoas precisassem comprar mais. Afinal, se uma lâmpada não queima, ninguém compra outra, certo? Só que, com o tempo, a estratégia foi se refinando. A questão não era mais só fazer as coisas quebrarem. A virada de chave foi fazer com que as pessoas quisessem trocar seus produtos, mesmo que os antigos ainda estivessem funcionando perfeitamente. Isso nos leva a duas abordagens bem diferentes. De um lado, a obsolescência forçada, que é a falha física, o produto quebrando mesmo. Do outro, a obsolescência percebida, que é onde o design e o marketing entram com tudo para fazer um aparelho que funciona super bem parecer ultrapassado. E o mestre nisso foi Brooks Stevens, um designer industrial lá dos anos 50. A sacada dele não era projetar coisas para falhar, mas para seduzir. Os designs dele respiravam modernidade, fazendo os modelos anteriores parecerem, lentos, velhos. O ponto crucial é esse: a compra vira uma escolha baseada no desejo e não mais na necessidade. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como essas ideias se manifestam hoje. Porque a obsolescência programada moderna é, na verdade, uma combinação de tudo isso que a gente viu. Hoje, dá para identificar três tipos principais. Tem a sistêmica, é quando o celular antigo não recebe mais atualização de software. A perceptiva, quando o design novo de um carro faz o seu parecer antigo. E a datada, que é a mais direta de todas. Tipo uma impressora que é programada para parar de funcionar depois de um certo número de impressões. E olha, isso não é só uma teoria da conspiração, não. É uma percepção muito real. Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor aqui no Brasil deixa isso bem claro. 93% dos brasileiros acreditam que eletrônicos duram menos hoje. E 84% vão além. Eles acham que os produtos são feitos para quebrar de propósito. Mas existe uma reação acontecendo. Um movimento global está ganhando cada vez mais força para dar aos consumidores mais poder sobre os produtos que eles compram. O chamado direito ao reparo defende uma ideia bem simples, na verdade. As pessoas deveriam ter a capacidade legal e os recursos como manuais, peças de reposição, ferramentas, para poderem consertar seus próprios aparelhos, sem depender só dos fabricantes que muitas vezes dificultam e encarecem esse processo todo. E isso já está virando lei em vários lugares. A União Europeia, por exemplo, propõe que os fabricantes tenham que consertar produtos por até 10 anos. Nos Estados Unidos, praticamente todos os estados têm alguma legislação sobre o tema. O Reino Unido, a França, todos com regras para facilitar o reparo.
É um movimento que está acontecendo no mundo todo. Mas o direito ao reparo é só uma parte da solução. Alguns especialistas dizem que a gente precisa de uma mudança muito maior, repensar o nosso sistema econômico como um todo. O modelo que a gente vive hoje é linear. A gente produz, usa e joga fora. Simples assim. A alternativa é a chamada economia circular. Nela, o ciclo não termina no lixo. Os produtos já são pensados para serem consertados, reutilizados e, no final da vida útil, reciclados, transformando o que seria lixo em matéria-prima de novo. E os benefícios disso são gigantescos. Um estudo do Clube de Roma calculou que adotar medidas de economia circular poderia cortar as emissões de carbono em até 70%. É muita coisa. E não é bom só para o planeta, não. O mesmo estudo aponta para a criação de quase 800 mil novos empregos. Isso mostra que sustentabilidade também pode ser um motor de crescimento econômico. Aqui no Brasil, já tem um movimento nessa direção. Um levantamento da CNI mostrou que 70% das empresas já têm alguma iniciativa de economia circular. É um avanço, claro, mas os especialistas concordam. Ainda falta um longo caminho para que isso seja adotado de forma realmente eficaz. E isso tudo nos leva à grande questão final. Se os nossos produtos foram intencionalmente projetados para falhar, será que a nossa economia pode ser reprojetada para durar? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro do nosso consumo, mas o futuro do nosso planeta.